Não, a seguinte é aqui, acaba aqui. Vai voltar, é o seguinte, aí vai voltar sem o de pé uma vez, e outra vez só as vozes, que é aquela parte que você vai mais tempo, e quando voltar. Ah, legal. Canta linha, você volta. Você quer marcar isso? Nós não achamos assim. Mas ó, eu vou tentar falar um de volta, durante a música. Acho que ajuda também. Não, aí eu Tá. Vou ver se eu lembro de te olhar. Foi a bateria. Se quiser indicar, pode indicar então. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém. É muito bom estarmos reunidos aqui, é muito bom poder juntos louvar a Deus, exaltar o Senhor. Como eu sempre digo, se alguém perguntar como você começou a sua semana, que você possa afirmar: comecei aos pés do Senhor. Amém. Comecei diante do Senhor. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor, do Deus Altíssimo. Que bênção! Como é bom poder estar aqui nessa noite para adorar e exaltar o Senhor. Nós vamos orar falando com Deus, dando início a este culto. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Santo eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor das nossas vidas. Não há lugar melhor, ó Deus, do que estar na tua presença, Senhor nosso. Como é bom poder, junto com nossos irmãos aqui, nas suas casas, em várias partes da nossa cidade, louvar e exaltar o teu doce nome. Seja adorado, seja glorificado, Senhor. Não permita, Deus, que busquemos a nossa vontade, satisfazer os nossos gostos, mas que a nossa satisfação seja a presença real do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 104. Salmo 104. Uma consulta, vocês estão me ouvindo bem aí? Está tranquilo?
É que eu não estou escutando aqui o leitor. Está desligado? Peraí. Tudo enrolado aqui agora. Fabiana, por gentileza. Me liga. Os irmãos já encontraram o Salmo 104? Finge que a Fabiana não está atrás de mim aqui, tá bom? Ela pode. Ei. Agora vocês estão me ouvindo? Melhorou, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Depois desse contratempo aí, faz parte, né? Nós vamos ler todo o Salmo 104 de forma alternada, tá bom? Eu leio os versos ímpares e a igreja os versículos pares. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes, ó céu, como uma cortina. Pões nas águas o firmamento da tua morada, tomas as nuvens para o teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo pelo vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Pusestes as águas divisas que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho, que lhe dá sustento às forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é um ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a luz, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe-se as trevas e vem a noite, na qual rondeiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó.
envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Para sempre, exulte o Senhor por suas obras. O sol olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. O versículo 1 nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. É esse o Deus que nós estamos reunidos nesta noite para louvar, para exaltar. Quero te contar que se assente. Neste momento nós vamos ouvir uma canção de adoração, de louvor, de exaltação a este Deus. Quero convidar a nossa irmã Sara, estranho chamar sua filha de irmã, e a Fabiana, para neste momento louvarem ao Senhor.
Quando eu li o Salmo 104, foi isso que me veio à mente. Que grande Deus! Que grande Deus! Que criou os astros, que criou todas as coisas para louvor e glória do nome dele. E é a ele que nós devemos toda a adoração. Quero convidar a nossa irmã Fátima que ore neste momento em adoração, em louvor ao Senhor. Já está com o microfone aqui. Amém. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 9. Daniel. E nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Eu projetei o texto, caso você também queira acompanhar aqui. Daniel, capítulo 9, versículo 9 e 10. Vamos nos colocar de pé e a uma só voz, vamos ler este texto. A uma só voz. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Nós devemos sempre clamar pelo perdão de Deus. É interessante que o texto lhe diz que temos nos rebelado. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. Um Deus santo que requer de nós santidade de vida. Quero convidar a equipe de louvor, nós vamos cantar uma canção e após esta canção nós vamos orar, clamando a Deus o perdão dele sobre nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com esta canção. Deus é um Deus perdoador. Clame a Ele, clame o perdão de Deus através dessa canção. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas
perdão de Deus, que Ele nos ajude. Vou convidar o presbítero Samuel que ore nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui. Pai, de fato, nós quebramos os Teus mandamentos todos os dias, nós pecamos diariamente. Como diz a Tua palavra, nós fomos concebidos em pecado. Pai, nós sabemos da nossa origem, da nossa pecaminosidade, da nossa natureza, e é por isso que nós estamos aqui, Pai. Perdão, Senhor. Pai, obrigado por Cristo Jesus, porque agora o fardo do pecado já não nos pesa mais, porque Cristo levou todos os nossos pecados, do passado, do que viria, Ele levou naquela cruz do Calvário. Ele assumiu o nosso pecado, e hoje nós temos paz, nós somos reconciliados contigo, e nós podemos aqui estar diante da Tua presença através de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, pelo perdão que existe. Obrigado pelo livramento da culpa. Obrigado porque o Senhor é a razão das nossas vidas. Aleluia. E é por isso que nós o glorificamos nessa noite e nós estamos aqui. Que o Senhor continue sendo glorificado aqui. É no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meus amados. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em João, capítulo 15. Evangelho de João 15. Eu gostaria de ler apenas um verso, versículo 13. João 15, 13. Ele diz assim, João, capítulo 15, o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Somente Jesus fez isso. Ele entregou a sua vida. Jesus entregou a sua vida perfeitas. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos falhos, pecadores. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, relembrando a instituição da ceia do Senhor, ele diz, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele parte o pão, ele dá aos discípulos. Ele pega o cálice, ele dá aos discípulos. Eu gosto sempre de lembrar disso. Na noite da traição, Jesus amou. Jesus nos ama. E essa é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Não apenas para comer um pedaço do pão ou do cálice. Não. Uma vez agora salvos em Jesus Cristo, livres, podemos adorá-lo, exaltá-lo, ouvir a voz dele e viver em novidade de vida. Essa mesa não é a mesa da perfeição dos homens, mas ela é a mesa da perfeição de Cristo. E nós não nos achegamos na nossa perfeição, nós nos achegamos na nossa pequenez, confiados no que Jesus fez por nós. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida. Jesus se entregou por mim e por você. Amém. Esse é o sentido maior. Um dia essa mesa vai deixar de existir, a mesa corruptível, a mesa que com o tempo se desfaz, mas nós estaremos à mesa ceando eternamente com o Senhor. Quero convidar o presbítero Guilherme que nos auxilie, o presbítero Mário. Como eu sempre digo, essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, da Igreja Presbiteriana do Brasil, não. É a mesa de Jesus Cristo. Assim
todo aquele que está em comunhão com o Senhor da igreja e com a sua igreja, todo aquele que professa uma fé genuinamente evangélica, aquele que professa uma fé dependente do Senhor como cabeça da igreja, é convidado, é convocado a participar. Mas talvez você pode dizer, mas eu sou muito pecador. Que tal hoje, baseado neste amor, ter uma mudança de vida? A mesa do Senhor não é para perfeitos, é para os doentes, dos quais o Senhor veio trazer cura e restauração. Nós vamos orar neste momento, consagrando esses elementos. Logo em seguida passaremos distribuindo. Assim, se você é membro de uma outra igreja genuinamente evangélica, que nos esteja aí visitando, também é convocado a participar, desde que esteja em comunhão com o Senhor da igreja. Vamos orar. Deus, nós somos o teu povo, o povo escolhido por ti. Nós somos a tua igreja e nós queremos viver como a tua igreja, baseado neste amor, na graça. Te louvamos pela vida, ó Pai, de cada um aqui e bendizemos a ti, Senhor, porque em ti nós encontramos a segurança. Consagramos, ó Deus, esses elementos: o elemento do cálice com o suco da videira, o elemento do pão, esses, ó Pai, que testemunham o sacrifício definitivo, cabal do Senhor na cruz do Calvário. E como bem disseste, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. O Senhor se entregou por nós e nos chamou de amigos, de servos, filhos do Senhor. E nessa noite queremos vivenciar esta grande verdade. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, aqueles que irão participar, se coloquem de pé. Nós passaremos distribuindo os elementos. E à medida que você pegar o cálice, o pão, você pode se assentar para que todos juntos, logo em seguida, participemos. Totalmente, contigo quero comer.
Isso. Eu gostaria que você abrisse, e antes de comer ou beber, ainda bem que não é difícil de abrir, né? Eu gostaria que você pensasse no que Jesus fez pela sua vida. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida. E Ele entregou a sua vida por nós. Participemos todos juntos do elemento do pão. Participemos todos juntos do elemento do cálice. Senhor Deus, Deus maravilhoso, como é bom poder desfrutar deste amor, como é bom, Senhor, poder vivenciar este amor. Como é bom ser amado num mundo onde o amor tem se esfriado. Como é bom saber, ó Pai, que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna apesar de nós. Como é bom poder, ó Deus, neste segundo mês da nossa volta, poder comer do pão e beber do cálice. Que privilégio, Senhor. Que privilégio. Como é bom saber que apesar de tudo que tem acontecido ao nosso redor, a Tua palavra diz que nada, nada pode nos afastar de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por nos amar mesmo sendo pecadores, falhos. Deus, que grande amor podemos desfrutar. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu peço que vocês segurem, se puder guardar com vocês, na saída joguem no lixo, tá bom? Os diáconos não vão passar para recolher os cálices. Quero convidar a equipe de louvor. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento com canções, com exaltação ao nosso Deus. Toda adoração, merece todo louvor. Você pode se colocar de pé? Somente aqueles que foram salvos em Jesus Cristo podem desejar, querer mais e mais da presença dEle. Você quer isso? Eu tenho certeza que aqueles que desfrutam da salvação querem isso. Senhor, eu te quero mais e mais na minha vida. Vamos louvar a Ele. Te busco.
sempre nas nossas vidas louvar a Deus, não da boca, não das vozes apenas, mas do nosso mais profundo do ser. Meditando na palavra, sabendo o que nós estamos cantando, e se pudéssemos aqui expressar palavras de louvores, de adoração, passaríamos horas e não haveriam adjetivos que descrevem a grandiosidade do Senhor. Mesmo assim, tem que ser no mais profundo do nosso ser. Vamos cantar esta canção, vamos louvar a Deus, lembrando disso, Ele merece todo louvor, toda adoração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou.
Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Recebe o nosso louvor, Senhor. Queremos fazer sempre do mais profundo do nosso ser. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar, meus amados. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10. Dos versos 1 até o versículo 6. João, capítulo 10, do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Vamos orar mais uma vez, meus amados? Pai, fala conosco, ilumina a nossa mente, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Rogamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Se a história da sua vida fosse um enredo de filme, que tipo de filme seria? Um drama? Comédia? Ação? Aventura? Suspense? Como é a sua vida? Se você tivesse que narrar os fatos, o que você iria colocar na história da sua vida? Como é a sua biografia? Eu, Pedro, nascido no ano de Tarananã, cresci parte da minha vida em Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro, fugi do Rio de Janeiro, vim para São Paulo, Guarulhos, Arujá, e aí conheci uma morena em Itaquaquecetuba, casei com ela, veio as 2 filhas, sem criatividade, todas iguais. Brincadeira. Estudei no seminário e a história da vida da gente vai passando. Qual é a grande história da sua vida? Quais são seus feitos? Suas conquistas? É interessante porque dosamos a história da vida e determinamos a história da vida dentro daquilo que nós fazemos, as nossas conquistas, e não tem nenhum problema disso. Você aspirar a um curso universitário, um mestrado, um doutorado, uma empresa, um casamento, os filhos, não há nenhum problema disso. O grande problema é quando a realização da nossa vida estão nessas coisas. Porque aí nós somos tomados pela frustração e podemos ser levados a um dado momento em dizer: eu nunca fui para uma escola, eu não casei, eu não tenho filhos, eu não tenho carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E dosamos a nossa felicidade por que conquistamos, se estamos felizes por conquistar ou não. Mas a plena realização da nossa vida não se encontra naquilo que conquistamos. Como eu disse,
Não tem nenhum problema nisso. Você deve fazer. Deus te dotou de capacidade para isso. Mas a plena realização da nossa vida e satisfação se encontra com o pastor, o supremo pastor, Jesus Cristo. Esse foi o segredo de um homem chamado Paulo, que numa prisão romana, sabendo que a morte o aguardava, chega a exortar os crentes, os fiéis da igreja, assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como se alegrar, pastor Paulo, naquele contexto, tendo perseguição? Como se alegrar se na minha família morreram pai, mãe, irmãos? Como se alegrar se eu estou comendo? Como se alegrar se eu toma conta do meu coração? E aí Paulo continua a nos responder: tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece? O meu pastor, o meu supremo pastor, que não me abandona, que está comigo. Essa é a grande história da minha vida. E Paulo vai dizer: o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque eu tenho o grande pastor da minha vida. Um texto que nós gostamos, eu acredito que 99,5 aqui, olha que eu não quis arriscar 99,9, já em algum momento da sua vida disse: o Senhor é o meu pastor, não faltará. Esse é um texto belíssimo. Uma vez o Pedro chegou e falou assim: o Senhor é o meu pastor. Eu falei: vai te faltar tudo. Agora, se o Senhor Deus é o teu pastor, não falta nada, porque você já tem tudo. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nesta sessão de João capítulo 10, nós aprendemos as verdadeiras marcas do verdadeiro pastor, ou as marcas do verdadeiro pastor, o supremo pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que conduz a nossa vida, a história da nossa vida. E aqui, queridos, é maravilhoso olhar para esse texto respondendo uma pergunta: quem é Jesus? João se propõe a isso. Ele é Deus, o Deus encarnado. Tem Jesus para todo mundo, Jesus para todos os gostos, o Jesus da igreja de fulano, o Jesus da igreja de ciclano, o Jesus do sertanejo, o Jesus do roqueiro. E muitos, com este afã de querer taxar Jesus dentro de alguma característica, têm se perdido do verdadeiro Jesus que se apresenta na Escritura, o Deus poderoso, deve ser adorado e exaltado. E aqui, queridos, a chave para entender este texto é olhar para o seu contexto. É muito interessante porque Jesus fala aqui, e em muitos momentos Jesus usava um recurso das parábolas, das histórias, e os discípulos ficaram em dúvida, e muitas vezes ficavam pensando: o que ele quer dizer com isso? Sabe, queridos, ele fala deliberadamente uma linguagem enigmática, deixando seus ouvintes coçando a cabeça, pensando: o que ele está querendo dizer? Por exemplo, aqui, em mais um dos 7 eu sou, que aparece aqui no Evangelho de João, ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Em verdade vos digo, ele é este pastor, o pastor que conduz as suas ovelhas. Mas no versículo 6 do texto que nós lemos, diz que eles, ou seja, aqueles que estavam ali com Jesus, não compreenderam o sentido do que ele falava. Uma chave para entender essa passagem, capítulo 10, hoje, por uma questão de tempo, nós vamos nos ater apenas nos primeiros versos, verso 1 até o verso 6, vendo dentro do seu contexto. João não dividiu este evangelho em capítulos e versículos.
Posteriormente, isso foi feito para facilitar o nosso entendimento. Então, nós não devemos traçar aqui uma linha entre o final do capítulo 9 e o início do capítulo 10. Nós nem temos aqui a expressão depois destas coisas. Na verdade, nós temos a expressão em verdade te digo. E o que Jesus está querendo dizer aqui? E por que ele se apresenta neste momento dizendo aqui que as ovelhas estão seguras ali no aprisco, mas vem o ladrão, este não é o pastor? Para entender isso, queridos, nós temos que voltar um pouquinho. E lá no capítulo 9, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, nós estamos vendo dentro de um contexto a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, aonde Jesus está ali, Jerusalém está assim, pessoas. E nesse contexto, os judeus começaram a ter uma série, os líderes judeus tiveram uma série de desentendimentos com Jesus. E queriam pegar Jesus, até que uma mulher foi trazida à presença de Jesus. E os religiosos, os líderes judeus, queriam apedrejar aquela mulher. Por causa de uma falta, foi pega em flagrante adultério. E ali, com as pedras já preparadas, Jesus então, no átrio ali, perto do templo, Jesus estava ali, e eles trouxeram aquela mulher, e Jesus faz a grande pergunta enigmática: quem não tem aqui pecado, que atire a primeira pedra. E começam então, um a um, dos mais velhos até os mais novos, se retirarem. Tempos depois, os líderes judeus ficaram irados com Jesus e mandam os guardas prenderem Jesus. E eu fico imaginando a cena, aqueles guardas voltando, fazendo assim com o dedo, com as mãos vazias. E os líderes judeus perguntam: cadê Jesus? Cadê o homem? E aqueles guardas dizem: não tivemos condição de trazê-lo. Mas por que não? Porque nunca vimos alguém pregar como este homem, alguém falar como ele. Depois, no capítulo 9, conforme nós vimos na semana passada, nós somos informados que um homem, mais ou menos aí seus 40, 45 anos, cego de nascença, é curado. Qual era o dia? Um sábado. E ele fora curado. E depois de ser interrogado pelos seus vizinhos, amigos, ser interrogados pelos líderes judeus, aí o interrogatório trouxe até mesmo seus pais para provar que aquele homem de fato era cego. E depois do desentendimento, o capítulo 9 praticamente termina com a expulsão daquele homem que antes era cego e agora ele passa a ver. E ele agora não pode mais frequentar a sinagoga. Os líderes religiosos decidiram que houve uma falta grave. Qual era a falta? Jesus não podia ter curado no sábado. Mas antes de louvar a Deus pela cura, eles estavam questionando, porque ele curara no sábado. Estavam apegados à lei, ao invés de se apegar à bênção do milagre que o Senhor operara. Mas aí que entra o ponto do capítulo 10. O capítulo 9 termina com aquele jovem, aquele homem, eu vou falar jovem porque eu também tenho quase a mesma faixa etária, e ele foi expulso. Foi o que ele fez? Ele foi à sinagoga? Não, ele foi ao encontro daquele homem. O pastor não deixa suas ovelhas escaparem. Ele vai ao encontro. E aí ele começa o capítulo 10 dizendo: em verdade vos digo, quem na porta do redil, do aprisco das ovelhas, não sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Sabe, queridos, quando nós olhamos aqui esse texto, não apenas no capítulo 7, 8, capítulo 9, Jesus acolhendo uma mulher pecadora, Jesus acolhendo um jovem que antes era cego, até mesmo no capítulo 5, Jesus cura no sábado, e esse desentendimento com a religião vai ocorrer o tempo todo. E aí nós chegamos nesse capítulo 10,
E Jesus aqui traça um nítido contraste entre os falsos profetas, a quem ele chama de ladrão e salteadores, e ele mesmo, que ele se apresenta como verdadeiro pastor. Muitas passagens do Antigo Testamento retratam o Senhor como o pastor de seu povo. Por exemplo, o Salmo 23, que eu fiz menção. Se no Antigo Testamento o Senhor é o pastor do seu povo, no Novo Testamento Jesus é o pastor, e isso mostra que Jesus é o Senhor. Possivelmente João capítulo 10 está aqui pintando o quadro como um pano de fundo de Ezequiel, o profeta Ezequiel capítulo 34, onde no verso 23 ele diz assim: então porei sobre eles um pastor, meu servo Davi, da linhagem de Davi, e ele os alimentará, ele mesmo os alimentará, e será o seu pastor. E a profecia se cumpre aqui pelo Filho Jesus Cristo, o nosso pastor. Olha o versículo 11, olha o que diz o texto no verso 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus compara a si mesmo como o verdadeiro pastor com esses falsos pastores egocêntricos. Então, pelo contexto imediato, Jesus está atacando aqui, queridos, Jesus está atacando aqui esses líderes judeus, mas ele usa uma parábola, e aí o verso 6 nos diz: eles não entenderam. É como se Jesus estivesse atacando a eles e dizendo: vocês não estão nem sabendo o que é de vocês que eu estou falando. Sabe, queridos, Jesus se retrata aqui como o pastor, e esse capítulo 10 pode ser dividido em 3 sessões. Depois ele se retrata como a porta do aprisco, aonde as ovelhas se achegam, e por fim ele coloca aqui com cores, trazendo novamente a imagem de um pastor oferecendo vida em abundância para as suas ovelhas. Quando eu olho o capítulo 10 de João, a pergunta que me vem é: eu estou desfrutando da vida em abundância que Jesus me oferece? Ou amanhã é segunda-feira, terça, quinta tem um boleto para pagar, meu time do coração perdeu, nem sei se está tendo jogo, eu tenho um monte de problema, céu, só vida, ou eu tenho vida em abundância. Sabe, meus amados irmãos, esse texto aqui mostra as credenciais de Jesus e suas qualidades, provam que ele é o verdadeiro pastor, a quem as ovelhas seguem. E eu gostaria aqui rapidamente olhar algumas das credenciais, as qualidades e o que ele diz. Em primeiro lugar, as credenciais de Jesus provam que ele é o verdadeiro pastor. Veja o versículo 1, ele diz: verdadeiramente, verdadeiramente, ou seja, em verdade, em verdade. Essa expressão significa um alerta. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: olha, é verdade verdadeira. Aí eu fico pensando no contrário: existe mentira, mas é uma verdade verdadeira, ou seja, eu estou chamando a sua atenção, é de verdade. Sabe, queridos, Jesus está aqui como o verdadeiro pastor, advertindo o rebanho sobre os falsos pastores. E aqui, queridos, no verso 1, então ele diz, e ele faz aqui o contraste, ele faz a distinção. Jesus estava repreendendo os fariseus que o ouviam, e estava alertando os seus seguidores, incluindo aquele ex-cego, para não seguir os falsos mestres, os falsos líderes ali, que Jesus chama de ladrão e salteadores. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele avisou: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. A metáfora aqui retrata o engano, retrata aqui o egocentrismo de líderes que arrogavam o título, mas não tinham a beleza e a doçura do verdadeiro pastor. Sabe, meus irmãos, tudo isso é destrutivo para a igreja do Senhor.
Hoje pela manhã, na nossa aula da escola dominical, eu estava falando para os nossos irmãos aqui sobre os sinais dos fim dos tempos. E um deles, os falsos profetas. Os falsos profetas que usam câmeras, a mídia e outros meios, que têm uma voz boa, mas que tem levado a muitos à destruição. E o objetivo de Satanás nunca é edificar ou cuidar das pessoas. O objetivo dele, a semelhança, como o texto retrata aqui do ladrão, ele vem para roubar, matar, destruir, e ele usa os seus. E esses líderes fariseus dessa época estavam apegados à lei, eram apenas uma casca, apenas uma capa de pastores que conduziam as sinagogas, mas que não tinham um relacionamento genuíno, rejeitaram a oferta da salvação. E aí, o versículo 1 faz uma distinção. Veja que o final do verso diz o quê? Ladrão e salteador. Por que essa distinção? Jesus não podia dizer tudo ladrão? É interessante, queridos, porque aqui ladrões e salteadores têm significados ligeiramente diferentes. Ambos querem usurpar. Só que os ladrões tendem a usar a astúcia, o engano. Eles invadem a sua casa quando você sai, ou está dormindo, ou rouba sem que você perceba. Eles simplesmente agem sorrateiramente. Já os salteadores não. Eles ficam na estrada, esperando você passar. E aí eles invadem. E eles usam a violência. Eles são agressivos. Eles mantêm sob a mira de uma arma. Eles forçam você a desistir dos seus valores. Então Jesus está dizendo, seja por uma forma sorrateira ou pela violência, eles querem dominar o povo. E aqui, queridos, há duas lições importantes. Em primeiro lugar, estar fundamentado na sã doutrina é essencial e não opcional. Eu não vou pedir para você levantar a mão, tá bom? Mas alguém aqui já pegou uma nota de R$200 na mão? Tá bom, você levantar, já teve gente levantando, já sei quem tem uma nota de 200. Olha, se eu pegar uma nota de 200 falsa, é perigoso eu ser enganado. Por que isso? Porque eu não conheço a nota de 200. Eu sei que ela já existe. Tem lá uma foto de um pitbull, não é isso? Um lobo-guará. Acho que é isso, né? Como então não ser enganado pegando uma nota falsa? Você sabe ou não? Não é fazendo um curso, é conhecendo a verdadeira. Ninguém é enganado quando conhece a verdade. Anote isso na sua vida. Só é enganado aquele que anda distraído, aquele que não se alimenta. A primeira coisa que nós precisamos entender para que ladrões e salteadores, os falsos pastores, não nos ataquem, é nos firmar na doutrina, na palavra de Deus. Marquinhos, depois você me empresta essa nota de 200, para mim ver como é que é, tá bom? Pronto, eu revelei que era o Marquinhos. Meus irmãos, nós precisamos nos desviar desses que oferecem, às vezes com uma palavra adocicada, mas que não tem nada, só tem uma casca de evangelho. A primeira coisa que você precisa entender é estar fundamentado na doutrina, e isso não é uma opção, é essencial. Satanás, quando tentou Eva, e posteriormente Adão, ele chega para ela e fala assim: não é assim que Deus disse? E ela foi seduzida pela palavra. Tempos depois, ele achava que poderia manter a mesma estratégia. E lá em Mateus capítulo 4 nos diz que ele tenta Jesus. Jesus foi levado em espírito para ser tentado pelo diabo, e ele começa a falar: não é assim, se tu és o filho de Deus, cresce no meu. O que Jesus diz? Também está escrito. Não quer ser enganado pelos falsos mestres, por ladrões e salteadores que querem simplesmente roubar
a sua vida, mas não tem nenhum compromisso, porque o pastor ovelhas, conheça a doutrina bíblica. E você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Sabe, queridos, os pastores semelhantes a Cristo alertam seus rebanhos sobre os falsos mestres. Se Jesus, o verdadeiro pastor, alertou sobre os falsos mestres, então os subpastores, aqueles que estão a serviço de Cristo, devem alertar sobre os falsos mestres, os seus fiéis. E olha, queridos, antigamente eu tinha até um certo receio de citar nomes. Hoje eu não tenho mais, porque os dias são maus. E se tem algum falso mestre, um pastor, que está oferecendo uma falsa doutrina que vai te afastar de Deus, vai ser nome e endereço, para que você não caia nessa. Até mesmo o pastor que está falando com vocês, não é aceitar cegas. Não é simplesmente dizer, por exemplo, palavras adocicadas, vai dar tudo certo essa semana, olha, porque Deus mandou te dizer. Não, Deus não mandou te dizer. Deus mandou te dizer pela palavra que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Isso ele mandou. Eu creio que vai dar tudo certo, porque Ele é Senhor e está conosco. Mas não podemos simplesmente falar só o que agrada os ouvidos. É interessante também, queridos, então, em primeiro lugar, conhecer a doutrina, em segundo lugar, ter alerta, ficar sobre modo atento. Jesus, em Mateus capítulo 13, chama a atenção dos seus discípulos, ficar sobre modo atento, porque muitos falsos virão, falsos pastores, falsos mestres. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo exorta Timóteo dizendo que nos últimos tempos serão tempos difíceis, onde falsos mestres estarão ensinando falsas doutrinas. Mas também, queridos, Jesus é o verdadeiro pastor, em primeiro lugar, pelas suas características, né? Pelas suas credenciais. Em segundo lugar, Jesus é o verdadeiro pastor que entrou pela porta. Olha o versículo 2. Versículo 2 nos diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus está se referindo a si mesmo como pastor legítimo do rebanho de Deus, porque ele entrou pela porta do aprisco. Jesus não pegou o atalho. Jesus não se aproveitou de uma situação de levante em Jerusalém para se fazer mestre. Jesus é o pastor. E aqui, queridos, é interessantíssimo, porque nós não vamos agora entrar no ponto. A partir do versículo 7, ele vai se apresentar como a porta do aprisco, a porta das ovelhas, mas neste momento ele se apresenta como o pastor. E para entender o verso de 1 a 5 aqui, nós precisamos ter a imagem mental aqui de um curral, um aprisco, um redil das ovelhas naquela época. Nós não podemos ter aqui a figura de um pastor do Ocidente. Nós temos que ter a figura do pastor do Oriente, do cuidado que ele tinha para com as suas ovelhas. Cada aldeia, cada circunvizinhança tinha o seu curral, tinha o seu redil ali, onde à noite as ovelhas eram trazidas de vários e vários lugares. Vários pastores traziam as ovelhas e colocavam no mesmo curral ali, no mesmo aprisco das ovelhas. E havia apenas uma única porta. E geralmente aquele que ficava na porta do aprisco, até mesmo dizem os historiadores que dormia na porta para a segurança. Usando um exemplo aqui, digamos que o Almir tinha ali o seu grupo de ovelhas, Roberto tinha um outro grupo de ovelhas, o Paulinho tinha outro grupo de ovelhas, e à noite eles vinham, colocavam todos neste redil central, com uma única porta, e elas passavam a noite em segurança ali, e durante o dia, pode separar isso. E aí a beleza do texto, o pastor, ele chama, e sabe o que as ovelhas faziam? Elas iam para os seus pastores, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu te pergunto, você conhece a voz do seu pastor? Não essa voz minha aqui, mas o Supremo Pastor. Você tem ouvido a voz de Jesus na sua vida?
Sabe, queridos, é interessantíssimo observar isso. Jesus se apresenta aqui, mostrando no verso 2 que ele entra pela porta. Essa expressão, ela traz um sentido de ofício messiânico. Ele veio para trazer e conduzir as suas ovelhas. Esse Jesus, nascido da tribo de Judá, descendente de Davi, que nasceria em Belém, de uma virgem, que daria vista aos cegos, que os surdos ouviriam, que faria o coxo andar e que fez, que seria profeta maior do que Moisés, luz para brilhar nas trevas, ele que proveria a água do Espírito de Deus. E João mostrou Jesus aqui como um pastor que cuida das suas ovelhas. Sabe, queridos, a questão é que as credenciais de Jesus mostram que ele é a única pessoa que poderia entrar pela porta do ofício messiânico profético no Antigo Testamento, e tudo converge nele e aponta para Jesus. Pode vir outros pastores, pode vir outros dizendo eu sou Jesus, mas só ele pode satisfazer o mais profundo do nosso ser. Eu conheço meu pastor. Mas em terceiro e último lugar, queridos, o verso 3 nos diz assim, que o porteiro, ele abre a porta do aprisco. Veja, para este pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome das suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Há uma discussão aqui nesse texto, quem é esse porteiro? Está difícil hoje aqui. Quem é esse porteiro? Alguns dizem que é Deus, que abriu os ouvidos e eles seguem a Jesus. Outros dizem que é o Espírito Santo, que é Deus. Outros ainda, Moisés, com a lei. Mas, queridos, eu olhando para esse texto, eu acredito que este porteiro, e eu acredito isso pelo contexto, é João Batista. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos lá para o capítulo 1 de João, se você quiser dar uma olhada lá, o verso 23, ele diz assim: então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sabe, querido, é muito bonito para nós. Ele veio para mostrar o pastor que estava por vir. Ele veio aplainar o caminho, apregoar a mensagem de salvação. E aí a voz do pastor é escutada pelas ovelhas. Jesus veio a Israel pela porta da escritura messiânica. O porteiro abriu para ele como verdadeiro. Então as suas ovelhas ouvem a sua voz. Agora, o ponto em questão é quem que abre aqui não é tão importante, mas sim a mensagem, a voz. Mas há algo preciosíssimo que nós transportamos para os nossos dias, com uma mensagem tão maravilhosa que é as qualidades deste verdadeiro pastor e o que ele faz. Em primeiro lugar, Jesus é o verdadeiro pastor que cuida pessoalmente de suas ovelhas, chamando pelo nome. Veja que o versículo 3, ele diz o que aqui no verso 3? Vamos voltar, capítulo 10. Ele diz assim: para este porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, e ele diz: venham a rodo todas as ovelhas, venham quem quiser. Isso? Não, o verso 3 diz o quê? Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e ele as conduz para fora. Que cena maravilhosa! Um dia um homem morreu, depois de 4 dias sepultado, as irmãs chorando. Jesus foi para o túmulo, e o que ele falou? Lázaro, venha para fora. Ele chamou Lázaro pelo nome. O pastor cuida pessoalmente das suas ovelhas, chamando pelo nome. Sabe, queridos, é muito interessante observar isso. O Senhor conhece o meu nome. O Senhor não chama Eva simplesmente como uma ovelhinha qualquer, mas diz: Eva, venha. E a Eva obedece. O Senhor conhece seu nome.
No mundo onde nós somos coisificados em números, porque não passamos às vezes de números, no reino de Deus nós não somos números, nós temos um nome. Cada ovelha tem um nome nas mãos do Supremo Pastor. Sabe, queridos, não é bom quando alguém sabe o seu nome? Não é tão gostoso quando alguém te chama pelo nome? Eu não sei se você faz isso, eu tenho por hábito, quando eu chego em algum comércio, no mercado, ou em alguma loja, a primeira coisa que eu faço, isso já é natural, é olhar no crachá da pessoa que está ali me atendendo. E aí eu simplesmente chamo pelo nome. Criei esse hábito. É tão gostoso quando é chamado pelo nosso nome. Sabe, queridos, o Senhor nos conhece pelo nome. Jesus faz isso com as suas ovelhas. Se você pertence a Ele, Ele conhece você pelo nome. Pode ser que as pessoas hoje não te valorizam por nada, pode ser que o mundo hoje te considere meramente um número, mas para Deus você tem um grande valor. E quando eu estava lendo esse texto, eu não consegui conter as lágrimas, porque o Senhor me conhece pelo nome. Lembra que eu perguntei qual é a grande história da sua vida? É mais do que um diploma na parede com o seu nome. É ter um nome no livro da vida e saber que Ele vai me chamar pelo nome eternamente. Amém. E eu posso me relacionar com Ele. Meus amados irmãos, ao contrário de mim, exercendo a função como pastor, que tem um armazenamento limitado, a minha HD às vezes falha, e eu esqueço o nome, eu esqueço algumas coisas. Ele não apenas sabe o nosso nome, Ele sabe tudo sobre você, até mais do que você. Ele sabe como vai ser sua segunda-feira amanhã. Você não sabe. Ele sabe. Embora você seja tão falho, que só você sabe quanto pecador você é, sabe o que Ele diz? Eu continuo te amando. Mas uma outra verdade que nós encontramos aqui: Jesus é o verdadeiro pastor que fornece liderança e proteção às suas ovelhas. E observe que, queridos, no versículo 3 diz que elas saem para fora. E aí no versículo 4 diz assim: depois de fazer sair as que lhe pertencem, vai na frente. E Ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque Ele reconhecem a voz. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer essa semana, mas eu tenho que seguir meu pastor. Essas bênçãos estão implícitas aqui, queridos. Ele não apenas me chama para fora, Ele conduz a minha vida. Jesus provavelmente estava aqui se referindo a Números capítulo 27, verso 16 e 17, onde Moisés orou dizendo o seguinte: que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, designe um homem sobre a congregação, que saia e entre antes deles, e que os guie para fora, e os traga para dentro, para que os da congregação do Senhor não será como ovelhas que não sejam como ovelha que não tem pastor. O salmista no Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E um pouco mais à frente ele diz: Ele guarda a minha entrada e a minha saída. O Salmo 139 fala: o Senhor me cerca por trás e por diante, e põe as mãos. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que Ele não se afasta das suas ovelhas. Seja no leito do hospital, seja no momento de mais dificuldade que você esteja passando, o pastor está presente. E como é bom saber que eu tenho um supremo pastor que está cuidando de mim. O pastor humano é falho, ele não está presente em todos os lugares. Eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu não consigo suprir todas as necessidades da igreja, mas o meu supremo pastor, ele sabe o que eu estou passando. E Ele está comigo. E porque o meu pastor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o meu pastor
Ele vai adiante e Ele está comigo. Mas também, em último lugar, queridos, as ovelhas do pastor seguem porque conhecem a sua voz, mas fogem de estranhos que não o conhecem. E aí, no versículo 4, a parte final, no verso 5 diz: porque ele reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Meus amados irmãos, as ovelhas do pastor o seguem porque reconhecem a sua voz. A voz do pastor é reconhecível pela intimidade. A ovelha, quanto mais ela caminha com o pastor, mais ela se identifica com ele, mais ela ouve a sua voz. Quanto mais buscamos ouvir o Senhor na Escritura, mais nós estaremos seguros. Sabe, queridos, nós ouvimos geralmente uma expressão, as pessoas dizem assim: ai, Deus falou comigo. Mas muitas vezes Deus falou comigo, mas eu não tenho nenhum compromisso com Ele. Essa semana eu postei, semana passada, uma mensagem dizendo assim: não diga que Pai Nosso, se você vive o dia inteiro como se fosse órfão. Sabe, meus irmãos, nós ouvimos a sua voz por meio da palavra escrita, devidamente interpretada, devidamente aplicada. É verdade que às vezes o Espírito Santo imprime um versículo em nossos corações, ou usa um irmão para falar de um versículo bíblico para nós, e não somos abençoados por isso. Mas não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus. E ele termina dizendo que as ovelhas do pastor fogem dos estranhos que não conhecem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquilo que você come, você é criterioso? Eu não estou dizendo aqui de fazer dietas, alguma coisa assim, não. Mas, por exemplo, se você for comer um feijão e sentir um cheiro azedo nesse feijão, você comeria? Mas como você vai identificar que aquele feijão está estragado? Nesses dias de calor, se você deixar a panela para fora, uma horinha ali já era. E você sabe que faz mal. Porque às vezes, nós aceitamos com tanta facilidade falsos mestres trazendo uma palavra azeda ou algumas coisas que não tem nada de Bíblia e não questionamos. Sabe por quê? Porque às vezes nós não temos conhecido o Senhor. Eu quero terminar aqui, queridos, pensando no seguinte: o ponto principal é que não é o quanto você sabe, mas quem você conhece. Os fariseus aqui, os líderes religiosos, sabiam muito mais de teologia do que o cego de nascença. Sabia? Eram teólogos, eram estudantes da palavra, mas não conheciam o verdadeiro pastor. E você? Jesus orou lá em João 17,3: esta é a vida eterna, para que te conheçam, o único e verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você não precisa ser um grande teólogo, doutor das Escrituras, para ter um relacionamento com o seu pastor. Esse é o primeiro dia da semana. Que tal começar essa semana? Está pertinho. Ele vai na frente, mas eu estou pertinho dele. Eu estou pertinho do meu pastor. E ainda que as dificuldades venham, eu vou ouvir a voz do meu pastor. E eu vou descansar seguro. Sabe, meus irmãos, como eu gostaria, no fundo do meu coração, fazer uma vigília nessa noite aqui. Só fui falar de vigília, a Maria já começou a se abanar. Meu Deus do céu, brincadeira. Mas, meus amados, eu gostaria de fazer uma vigília para começar a ver cada nuance do texto, cada característica desse pastor. Mas você não precisa fazer uma vigília aqui nessa noite, não. Você pode chegar em casa nessa noite, dobrar o seu joelho ali na sua cama e dizer: Senhor, eu tenho planos para essa semana. Segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira aquilo, quarta-feira aquilo outro, quinta-feira aquilo, sexta-feira aquilo. Senhor, mas se o Senhor não for na frente e não estiver comigo, nada disso vai ter sentido nenhum. Os dias estão muito vazios, irmãos.
Jesus veio para nos oferecer, nós vamos ver isso na semana que vem, vida, e vida em abundância. Vida em abundância não é só quando você morrer. Vida em abundância é aqui, é agora e no porvir. Nós vamos orar, queridos, encerrando este culto. E antes eu gostaria de colocar uma canção, rogando a bênção do Senhor sobre você. Faça uma oração, agradeça a Deus por essa mensagem e que o Espírito Santo aplique em seu coração. Quero orar por você. Talvez não tenha desfrutado de paz, talvez não tenha desfrutado da companhia do pastor, porque muitas são as dificuldades, ou pecados, ou situações que têm se agigantado na sua vida, mas hoje você pode desfrutar disso. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, eu não vou te chamar para levantar a mão, eu só quero te convidar que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Amém. O bom pastor está aqui nessa noite. Amém. O pastor que não abandona as suas ovelhas. O pastor que está conosco no dia mais feliz da nossa vida. O pastor que está conosco no dia mais triste. O pastor que entregou a sua vida por amor a você. Que te conhece pelo nome e sabe o que você vem enfrentando. Senhor, nós começamos hoje uma nova semana. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa semana, quais serão nossas realizações. O nosso pastor vai na frente. Nós cremos, Senhor, que
que sem Ti a vida não tem sentido. Eu te agradeço, Pai, por essa noite, te agradeço por essa palavra que veio ao meu coração, aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, na nossa jornada de fé. Que o Senhor nos ajude a ter mais e mais relacionamento com o Teu Filho Jesus Cristo. Ao ponto que as pessoas, ao olharem para nós, não vão entender porque estamos alegres no mundo de tragédias, porque estamos em paz no mundo sem paz, mas que logo elas possam ver que o diferencial é Jesus Cristo em nós, a certeza da glória, da vida e da vida eterna. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebamos, meus irmãos, a bênção do Senhor. Que tua vida, irmão, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia sobre o teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, povo de Deus, hoje, amanhã e por todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, 1 minuto e meio para dar um aviso, está à porta para eu dar um abraço. Primeiramente, eu quero agradecer a presença. Eu vou chamar a mãe do Adeildo, porque eu não lembro do nome. Adeildo, como que é o nome da sua mãe? Maria. Então, Maria, seja muito bem-vindo no nosso meio. Que Deus abençoe imensamente sua vida. Volte mais vezes, sinta-se em família. Acho que pela primeira vez é só nossa irmã Maria, né? Bom, queridos, rapidamente. Primeiro, uma pergunta. E olhando para vocês, quem abaixar a cabeça, porque eu já sei que não fez isso. Quem essa semana que passou orou pelos presbíteros? Não precisa levantar a mão, calma, não abaixa a cabeça. Nós vamos ter eleição para presbíteros. Eu lembro que nós falamos sobre isso. Orar por aquele que vai ser escolhido, pela liderança da igreja. Segunda coisa é você indicar os nomes. Até essa semana, até o próximo domingo, nós estamos coletando os nomes para depois passar pela análise aí do conselho. Então, já coloque lá se você ainda não fez. E continue em oração, tá bom? Quem não pegou o boletim informativo, é o primeiro da semana, eu não tenho feito os boletins, até porque eu não tenho muita atividade, mas ainda tem lá na porta, você pode pegar para ver as informações. E um aviso, uma mudança que nós vamos ter essa semana. Primeiro, quinta-feira, está aberto para a faixa etária acima dos 60 anos. Então, os irmãos que estão participando em casa podem participar conosco. Tá bom? As crianças ainda nós estamos analisando. Dia 12 de outubro, no Ciné, só me confirma aí, e Ana Paula, dia 12 de outubro, uma programação para as crianças aqui na igreja, somente para as crianças. Então, os pais podem deixar os seus filhos, eles vão ser amarrados, cada um num canto dessa coluna. Não vai ser, mas nós vamos separar e tentar. Peço até já de antemão a ajuda dos irmãos, quem puder nos ajudar. No dia 12, nós estaremos tendo uma programação para as crianças. O horário, das 9 horas até as 11h30. Até as 11, tá bom? Vai ser um culto de louvor a Deus, com a participação das crianças. Pretendemos transmitir o culto, né? Para que também não passemos em branco o dia da criança presbiteriana, que é o dia 12 de outubro. Tá bom? Então, quem tem filhos pequenos, olha que oportunidade, né? Tem criança que já vai começar a se arrumar agora, né? Não tem que sair de casa. Então, dia 12 de outubro. E, irmãos, uma última mudança, uma última questão que eu estava falando das mudanças, eu acabei me perdendo aqui. No próximo domingo, uma questão de logística, de adaptação. As poltronas do meu lado esquerdo aqui, nós vamos mudar este cordão de isolamento e elas passarão agora a ser para individuais e casais. E o distanciamento entre as pessoas.
exemplo, aqui à minha frente, a Maria e o Almi, a Fátima e a Letícia estão bem separadas. Nós estamos respeitando o decreto. Por quê? Porque às vezes alguns irmãos chegam e aí não conseguem, porque tem um casal que está numa fileira como família. Então, casais, se vier só o casal, pode sentar do lado esquerdo. Isso vai facilitar. E pessoas 5 ou mais, até 6, pode sentar do meu lado direito aqui. Isso vai facilitar um pouco aí também a nosso ajuntamento aqui. E individuais ainda do meu lado esquerdo. Tá bom? Eu vou estar à porta. Dê um abraço em você mesmo e dê um tchauzinho para o seu irmão que está do lado. Que Deus abençoe. Tenham todos uma excelente, uma ótima semana.